Nós vamos retomar hoje o Sermão do Monte. Nós vamos possivelmente, na nossa escala, irmos o mês de fevereiro e o mês de março nas pregações do Sermão do Monte, e a partir de abril voltaremos para Gênesis, né? Pregamos o ano passado de Gênesis 1 até o capítulo 11, e querendo Deus, a partir de abril retornaremos com Gênesis, e estará pregando o primeiro sermão o pastor Norival, lá da IBVN, né? Então Norival que vai ser pregador inaugural da nova sequência de sermão no livro de Gênesis, tá certo? Muito bem, e hoje então vamos retomar com Mateus capítulo 6, versos 19 a 24. Mateus capítulo 6, versos 19 a 24. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Algumas versões vão dizer a Deus e a Mamon. Vamos orar? Pai querido, te louvamos pela leitura da tua palavra, e agora neste tempo de meditação nela, que o Espírito do Senhor nos conduza ao entendimento da verdade, possamos ser ensinados pela tua palavra e, aprendendo dela, possamos aplicá-la em nossas vidas, para a glória do teu santo nome, Senhor. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, e o Senhor seja exaltado por meio da explanação da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. O tema então é o tesouro no céu. Os seres humanos são naturalmente orientados a buscar e conquistar coisas. Somos inclinados a buscar, adquirir, desfrutar e proteger os bens materiais. Na verdade, somos instruídos desde novos a buscarmos os bens materiais. Somos instruídos a compensações de acordo com o que fazemos, de receber alguma coisa em troca. Eu nunca tive essas coisas, mas me lembro que alguns amigos, quando criança, se passassem de ano, receberiam um tal presente que ele queria para aquele ano. Eu, se eu não passasse de ano, levava uma chinelada, né? Então também era uma troca. Então era melhor passar de ano, né? Naquela época. Mas sempre somos instruídos, ou fomos instruídos assim. As culturas prósperas, na maioria as culturas ocidentais, existe essa propensão para construir nossas vidas em torno de coisas, em torno daquilo que conseguimos conquistar. Então somos muitas vezes levados a viver por isso, pelas conquistas que temos, que carro que temos, que casa que temos, que roupas que vestimos, quais as marcas que compramos. Sempre estamos ali vivendo dentro desta bolha, por assim dizer. Os líderes religiosos do tempo de Jesus estavam preocupados com as coisas materiais. Eles eram materialistas, gananciosos, avarentos, cobiçosos,
manipuladores. Lucas relata no capítulo 16, versículo 14, sobre os fariseus, que eles eram amantes do dinheiro. Não foi à toa que Jesus os repreendeu por estes e outros pecados, porque eles tinham uma visão incorreta de si mesmos, e isso Jesus mostra em Mateus 5, de 3 a 12, quando nós lemos, já pregamos sobre isso. Jesus mostra qual é a visão correta que devemos ter de nós mesmos, e eles tinham uma visão incorreta. Qual é a visão correta? Devemos ser humildes de espírito, devemos ser mansos, devemos chorar, devemos ter fome e sede de justiça, devemos ser misericordiosos, pacificadores. Está faltando uma, e depois são os perseguidos. Puros, lembrei de todos, né? E por fim, perseguidos, as 8 bem-aventuranças. Então, Jesus mostra qual é a nossa forma de ser, a visão correta de nós mesmos. Depois, Jesus mostra qual é a nossa relação correta com o mundo. Como cristãos, somos sal da terra e luz do mundo. Mostra também a visão correta para com a palavra de Deus, a sua lei, versículos 17 a 20 do capítulo 5. Do capítulo 5 ainda, 21 a 48, fala da moralidade correta, que vai falar de adultério, vai falar de casamento, vai falar de divórcio e casamento, vai falar de vingança, vai falar de homicídio e outras coisas mais ali. E também depois dos deveres religiosos, que foi a última parte que estudamos, versos de 1 a 18, que Jesus fala a respeito das esmolas, fala a respeito da oração e fala a respeito do jejum. E agora Jesus passa a nos mostrar a visão correta das coisas materiais não essenciais, versículos 19 a 24. E ele vai falar depois da visão das coisas materiais essenciais, versículos 25 a 34. E aí, semana que vem, o irmão Fábio vai falar destas coisas aí. Ele vai falar sobre que não devemos nos preocupar, e eu vou parar por aqui, sem muito spoiler, mas é a sequência. Então Jesus vai falar, o que nós vamos ver hoje, como as coisas materiais não essenciais foram pervertidas, e também as coisas essenciais também foram pervertidas. Do ponto de vista, tanto os luxos quanto as necessidades corriqueiras, ela perdeu a sua direção correta, elas foram deformadas. A falsa doutrina, irmãos, leva a falsos padrões, a falso comportamento, a falsos valores, a uma falsa religião, ou na verdade uma religião hipócrita, que sempre é acompanhado pela cobiça e pela imoralidade. Hófine e Finéias, os 2 filhos de Eli, o sumo sacerdote, eles não levaram em conta as coisas de Deus. Eles aproveitaram a alta posição que eles tinham, especialmente a do seu pai, bem como as suas próprias posições sacerdotais, mas eles eram homens inúteis e eles não conheciam o Senhor, e eles levavam mais do que a parte que era prescrita do sacrifício para eles. Eles cometeram adultério com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então veja que o mau ensino, ou o ensino mal feito, ou a falsa religião leva a práticas erradas. Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes, o que é uma contradição, porque você não pode ter sumos sacerdotes, porque se é sumo, só pode ser um, você não pode ter 2 sumos sacerdotes. É igual a igreja católica, que tinha 2 papas, ainda bem que um morreu, aí ficou um só agora, mas é uma contradição até para a própria doutrina deles. Como é que você tem 2 papas, se o papa é infalível? Qual dos 2 era infalível na sua posição? Como é que você pode ter 2 sumos sacerdotes? Impossível, é um só. Mas tínhamos nos dias de Jesus, por causa da política e da falsa religião, Anás e Caifás. E eles, durante o ministério de Jesus, eles se tornaram ricos através de muitas concessões
que corriam no templo. E durante essas concessões, por 2 vezes Jesus purifica o templo. Lembra quando Jesus açoita os cambistas no templo? Não é porque eles estavam vendendo bolo para missões mundiais, para arrecadar fundo para missões mundiais. Eles não estavam vendendo feijoada para a construção de uma casa para uma viúva. Não era isso que eles estavam fazendo. O que eles estavam fazendo, irmãos, eram vender. Eles vendiam os utensílios para o sacrifício de uma maneira que eles estavam roubando as pessoas. Então, por exemplo, só para os irmãos entenderem o que estava acontecendo lá, o Fábio e a Jéssica iam lá oferecer o sacrifício, pelos seus pecados lá naquele período e tal, e eles chegavam lá com um cordeirinho, aí o sacerdote olhava e falava: está reprovado o cordeiro que você trouxe. Mas por que não? Ele é perfeito. Não, tem um pelo aqui que saiu dele aqui, uma pelinha dele que saiu, não pode. Você vai ter que comprar um ali, tem um ali, está vendendo ali, pode ali comprar. Aí eles vendiam, pegavam o do Fábio, falavam: esse aqui não serve. Aí eles punham para vender também o do Fábio lá, e vendiam outro para o Fábio. Aí o Fábio tinha que comprar. Eles estavam fazendo câmbio, eles estavam enganando, roubando as pessoas. Era isso que estava acontecendo. E quando Jesus viu aquilo, ele falou: não, vocês estão tornando o templo, a casa do Senhor, em covil de salteadores. Era isso que estava acontecendo. E veja que, novamente, a falsa religião, a mentira, o engano faz com que essas coisas aconteçam. E ao longo da história da igreja, irmãos, até os dias atuais, temos charlatões religiosos que usam o seu ministério como um meio de angariar riqueza e proporcionar oportunidades de saciar seus desejos sexuais. Muitas vezes essas pessoas, como os escribas e fariseus, têm usado a sua prosperidade material como uma prova imaginada de sua espiritualidade, proclamando sem vergonha que eles são materialmente abençoados porque eles são espiritualmente superiores. Riqueza, irmãos, não é prova de espiritualidade. Ter bens materiais não é prova de bênção do Senhor. Porque se isso fosse prova de bênção do Senhor, Paulo não teria sido um homem espiritual, Jeremias não teria sido um homem de Deus, Isaías não teria sido um homem do Senhor. Todos esses homens e muitos outros sofreram, perderam seus bens, não tinham quase nada, e o próprio Jesus não seria ninguém, porque ele mesmo fala que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Eles transformam, irmãos, ensinamentos, eles mudam os ensinamentos e tentam empurrar goela abaixo os ensinamentos errôneos. Usam as bênçãos e as maldições lá de Deuteronômio, acho que é 28, 29, né? As bênçãos e as maldições para falar: olha, se você for assim, você vai ser assim, se você vai ser cabeça e não cauda. Tinha um pregador que falava bastante isso, né, na igreja dele. Depois encontraram uns dólares na Bíblia dele, ele foi retido, preso, né, teve que entregar. Bom, deixa para lá. Se você souber a história, sabe de quem eu estou falando. Se não souber a história, pesquisa na internet, dá um Google que você acha. Dólar na Bíblia, lá você vai achar quem é o tal do dito apóstolo, né? Do dito apóstolo. Estou facilitando um pouquinho para você. Ele era apóstolo. É até hoje, né? Diz que é apóstolo. Mas mudam a Bíblia para o seu próprio bem. Aquelas bênçãos, irmãos, de Deuteronômio 28, bênçãos materiais, bênçãos para a nação de Israel. Se você ler o texto lá com bastante calma, você vai ver isso. Mas eles usam isso para mostrar que os benefícios terrenos acumulados pela ganância, pela desonestidade, pela fraude, pelo engano, eles querem mostrar isso como bênçãos do Senhor.
Eles querem usar isso para reivindicar a aprovação de Deus. Nós vivemos, irmãos, problemas econômicos no nosso tempo. Nós temos problemas com inflação, com recessão, com depressões, que envolvem muitos fatores monetários, que são complexos, políticos, militares. O dólar estava caindo esses dias aí, né? Eu estava acompanhando, o dólar caiu abaixo de R$5, aí o presidente abriu a boca para falar alguma coisa de dinheiro, o dólar 5,10, 5,15, né? Tem hora que esses caras têm que ficar de boca fechada, né, irmãos? Já temos aí muitos anos os presidentes deviam ficar de boca fechada. Eles de boca fechada são poetas, como dizia, quem disse isso do Pelé? Acho que o Romário falou isso do Pelé. O Pelé de boca fechada era um poeta. Os nossos presidentes, governantes, eles de boca fechada são uns poetas, né, irmãos? Mas abre a boca, dólar sobe, bolsa cai. É um absurdo o que acontece quando esses homens abrem a boca para falar do que não sabem. Bom, e nós passamos por essas dificuldades. Há problemas quando há guerras, o clima muda, tem um monte de coisa que muda a economia, mas a causa maior da dificuldade econômica, irmãos, é a ganância. É a ganância. É o desejo de ter mais, de ter mais e de ter mais. Uma vez perguntaram para o homem, eu não lembro o nome, mas o homem mais rico aí dos anos 50, anos 60, perguntaram para ele o que ele precisava mais. Ele falou: só mais um pouquinho. O homem mais rico do mundo, o que você precisa mais? Só mais um pouquinho. Essa é a visão do mundo. Sempre querer mais, e mais, e mais, e mais. John Stott, ele observa o seguinte: a ambição mundana tem um fascínio forte sobre nós. O feitiço do materialismo é muito difícil de quebrar. Paulo estabelece a atitude correta quando ele disse que a piedade é o verdadeiro ganho, quando ele é acompanhada pelo contentamento. E Paulo diz que nós não trouxemos nada para o mundo e não vamos levar nada, e se termos o que comer e o que nos vestir, estejamos com isto contentes. Você pode conferir depois, está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 8. Na presente passagem, Jesus olha para o materialismo, particularmente no que diz respeito aos luxos, e ele dá 3 perspectivas para nós: o tesouro, a visão e o Senhor ou o Mestre. Em primeiro lugar, ele vai falar do nosso tesouro, que é um tesouro individual, versos 19 a 21. Ele diz: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A palavra tesouro vem da palavra, a palavra grega, né, básica, que da onde vem a nossa palavra de fato, tesouro. É a mesma palavra, ela só foi transliterada do grego para o português. Então, quando Jesus fala não acumulem tesouros, uma tradução literal poderia ser: não entesourem tesouros para vós. Inclusive as palavras são um jogo ali que Jesus usa. Não entesourem tesouros. E o grego então carrega uma conotação de empilhamento, né? Ou seja, é como se estivesse colocando pilhas de moedas, uma sobre a outra. Então o contexto da passagem é a ideia de estocar, de acumular, de dinheiro ou riquezas que não estão sendo usadas, dinheiro ou riquezas que são simplesmente armazenadas por questões de segurança. E aqui, irmãos, deixe-me dar uma palavra. Não tem nada de errado você pensar em guardar algum bem para algum momento que você precise.
Não é disso que Jesus está falando. Mas ele está falando quando isso se torna a ambição da sua vida, onde você troca. Se alguém está necessitado, ao invés de você ajudar o necessitado, você fala: não, eu vou deixar o meu guardado porque eu posso amanhã precisar. Quando nós olhamos para as Escrituras, e as Escrituras nos dizem ou nos orientam a ajudar aqueles que precisam. Eu sei, irmãos, que vivemos tempos difíceis, mas a Bíblia não muda e as verdades bíblicas não mudam, elas permanecem as mesmas. Então, quando nós nos preocupamos demais com o futuro e guardamos e entesouramos e falamos: não, mas isso aqui ainda é pouco e eu preciso guardar mais, e eu preciso guardar mais, e eu preciso guardar mais, e às vezes tem pessoas ao seu redor, pessoas do seu convívio, pessoas da sua vida que estão necessitadas, e você fala: não, eu não posso ajudar porque eu tenho que guardar, eu tenho que entesourar tesouros. Acho que hoje pela manhã, o Ricardinho que citou Eclesiastes, e aquilo que você guarda vai ficar para quem? Você não vai usar, é outro que vai usar. Eu me lembro do Antônio Hermílio de Moraes, dono da Votorantim, dono de tantas coisas aí, um dos homens mais bem sucedidos, na história aí do Brasil. E eu ouvi uma entrevista dele uma vez, e ele então, o pai dele, que o José Hermílio de Moraes, que foi também um homem muito bem sucedido, ele triplicou os bens que o pai tinha, em pouco tempo. E ele falava que o medo dele era quando ele morresse, o que os filhos dele fariam com o que ele ia deixar. E então ele estava treinando alguns homens para serem os administradores das empresas, e os filhos não se preocuparem em mexer com as empresas para não falirem o negócio. Ele estava guardando para outros, e ele foi, e como todo caixão, o caixão se fechou, e ele foi colocado num buraco, ou foi queimado, não sei o que aconteceu, não me lembro, mas que ele levou com ele? Nada, absolutamente nada. E o que Jesus está falando quando ele fala: não acumulem tesouros, não entesourem tesouros, ou seja, não acumulem, não guardem demais para a sua segurança, colocando a sua segurança nisso. É isso que Jesus está falando, irmãos. Jesus aqui não está defendendo que nós devemos sustentar preguiçosos ou pessoas que não querem fazer nada, não é isso, porque a Bíblia também já fala também dessa outra questão. Inclusive ele manda o preguiçoso ir ter com a formiga, ele manda aquele que não trabalhe que não coma, e por aí vai. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que quando a nossa preocupação, irmãos, está naquilo que temos, ou a nossa segurança está naquilo que temos, você está colocando a sua segurança no lugar errado. Porque a nossa segurança está em Cristo e não naquilo que temos. Quem lembra aí do Fernando Collor, quando foi presidente, um monte de gente guardava dinheiro e tudo mais. O que o Collor fez? Foi lá e, qual que era o termo? Eu não lembro qual que era o termo usado, mas eu sei que confiscou, fez um confisco da poupança, e a poupança rendia muito bem, porque na época do Sarney, eu sou velho, viu, irmãos? Eu lembro da época do Sarney, eu era criança, acho que era da idade do Heitor, assim, mais ou menos, na época do Sarney. Mas eu lembro que a inflação 80%, 90%, 100% tal, e a poupança, então o povo guardava dinheiro na poupança, porque rendia muito. Aí veio o Collor e a Zélia Cardoso de Mello, e foram, eu sou bom de memória, tá vendo, irmãos? Ela foi lá e confiscou, e deixou só igual o salário do professor Raimundo lá na poupança, Também lembro do professor Raimundo. Deixou só lá um pouquinho.
e pessoas ficaram desesperadas, pessoas entraram em parafuso, pessoas morreram, pessoas se mataram por causa daquilo. Outros entraram em depressão por causa daquilo, porque onde estava o coração deles era no tesouro que eles tinham neste mundo. Irmãos, pode vir qualquer outro, e se você, eu não tenho nada guardado, então eu não tenho nenhum risco de ser confiscado, né? Eu tenho até medo de chamar Andrés de meu bem, né? Se eu chamar de bem, eles podem tomar de mim. Então, então eu não tenho nada assim nessas coisas. Não estou dizendo também que você tem que ser igual eu, não, que eu sou meio relaxadão com essas coisas, né? Quando nós colocamos nossa mente nisso, nosso coração nisso, pode vir qualquer governo, irmãos, e de repente falar: ó, é tudo do governo, acabou, vocês não têm nada. E quem tem duas casas, fala: uma é do governo, você só vai ter a sua, só uma para morar, e acabou. E aí? Você vai entrar em pânico, em desespero? Vai perder a confiança no Senhor? Se a sua confiança está nisso, é o que Jesus está falando: não entesourem tesouros. Eles perdem, eles se vão. Jesus não está defendendo a pobreza como meio de espiritualidade, irmãos. Não é ser rico, não é ser espiritual. Ser pobre também não é ser espiritual. Eu sou um pobrezinho, coitado, então eu sou mais espiritual. Não, também não é isso. Jesus em lugar nenhum defende isso. Jesus só disse uma vez para vender os bens e dar aos pobres. Só uma vez ele disse isso. E foi num contexto específico, para uma pessoa específica que estava com o coração nas coisas erradas, e Jesus estava testando o coração daquele jovem rico, porque a riqueza era o ídolo daquele jovem, era uma barreira daquele jovem de estar no senhorio de Jesus Cristo. E ele então oferece uma oportunidade de testar se aquele homem era totalmente empenhado em transformar o controle da sua vida que ele tinha nas suas riquezas e passar o seu controle a Cristo. E a resposta dele provou de que ele queria manter o controle da sua vida com as suas riquezas. O problema não era a riqueza, irmãos, mas a falta de vontade daquele homem em entender que quem controla as nossas vidas é o Senhor. Eu gosto muito daquele texto, um dos evangelhos conta, eu não sei qual, eu sou ruim de endereço, irmãos, mas daquele louco, né, rico, que planta muito, e ele então fala: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde pôr tudo o que eu tenho. Ele fala: já sei, vou construir celeiros novos. E ele lota os celeiros com tudo que ele conseguiu. E aí ele fala para a sua própria alma: come, bebe, regala-te, porque tens para muitos anos. E aí Jesus fala: louco, essa noite pedirão a tua alma. Ou seja, ele plantou, ele colheu, ele tinha um monte, ele falou: agora eu posso viver o resto da minha vida aqui só desfrutando do que eu tenho. Deus falou: você não sabe que você vai morrer esta noite? Tudo o que você fez foi em vão. Deus espera, irmãos, de nós que nós entendamos que quem controla a nossa vida é Ele. Ele é quem comanda as nossas vidas. Nós podemos desfrutar das bênçãos materiais que Deus nos dá, irmãos. Não há nenhum problema nisso. Jesus, Paulo lá em 1 Timóteo, ele fala, né, dos ricos deste mundo. E ele não está falando só de incrédulos, ele também está falando de crentes ricos que poderiam ajudar outros que estavam precisando. O
problema é quando nós colocamos o nosso coração e a nossa segurança naquilo que temos. E é isso que Jesus está falando contra aqui. Eu me lembro de uma irmã lá em São José do Rio Pardo, uma irmã muito generosa, muito rica. Ela era membro lá da nossa igreja. O marido dela era muito rico, né? Mas era uma irmã muito generosa. A gente até brincava que ela estragava as brincadeiras, né? A gente uma vez resolvemos colocar 4 ventiladores grandes, eram os ventiladorzinhos pequenos na igreja. A gente pôs aqueles grandes Ventisilva, né? A gente falou, vamos comprar 4 daquele, né? Que ligava até levantava o cabelo das irmãs assim na hora do culto, né? Quando ligava os 4. E a gente queria comprar 4 daquele. E na época acho que ia ficar 1.000 e poucos, 1.200, 1.000, sei lá. E aí eu cheguei no domingo à noite na igreja, irmãos, olha, vamos fazer uma campanha para comprar os ventiladores. Eu todo empolgado. Olha, cada irmão quer ajudar com e tal. E a igreja ali, e eu fazendo aquela propaganda toda. Aí foi no final do culto, fui para a porta cumprimentar os irmãos. Naquela época eu saía terno, gravato, bonitinho, todo. Fui lá para a porta cumprimentar os irmãos. Aí ela veio me cumprimentar e ela me chamou de canto. Ela falou, pastor, quanto fica mesmo tudo? Eu falei, irmã, ficou entre R$1.100 e R$1.200. Pode ir lá comprar, eu trago o cheque amanhã. Eu fiquei até sem graça, irmãos. Eu estava tão feliz com a campanha, né, de ver os irmãos. Aí eu cheguei no domingo e falei, irmão, já compramos os ventiladores, né? E ela ainda mandou pagar a instalação dos ventiladores. Eu falei, isso não tem graça, né? Mas ela era generosa. E ela falava, mas não fala para ninguém. Mas todo mundo sabia, né, quem que era a pessoa. A gente ia fazer cesta básica. A gente falou, esse mês a gente precisa levantar 3 cestas básicas. Mas aí chegava na segunda-feira, ela me ligava, pastor, passei no mercado, já comprei, está aqui, posso levar na igreja? Aí eu falava, meu Deus, assim não deixa os outros irmãos ser generoso também, né? Mas era uma irmã de uma extrema generosidade. Extrema generosidade. Eu nunca tive uma camisa da Lacoste da minha vida, irmãos, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Ela me deu uma de presente no meu aniversário. Bonita, usei anos aquela camisa, irmãos. Anos. Tão boa que era, nem desbotava, né? Nem desbotava. Usava quase todo domingo. Tão bonita que era aquela camisa. Lacoste, irmãos. Tinha aquele jacaré aqui, não era do Bolsonaro, não, quando você tomava vacina, não. Era o de verdade lá, irmãos. Pequenininho, bonitinho. Eu falei, rapaz, né? Nunca comprei uma daquela, nunca vou comprar. Só as falsas que dá para comprar, aquelas da China, né? Mas era uma irmã extremamente generosa. Ela tinha muito, mas ela não se preocupava em ajudar, em abençoar, em cuidar das pessoas da igreja. E ela era muito, muito cuidadosa. Então é isso que Jesus está falando. Se você tem, se Deus te dá a oportunidade de ter, se você ganhou aquilo honestamente, sem ganância, sem avareza, sem mesquinhez, não há nada de errado com isso. Mas também não acumule, mas também não saia gastando insensatamente. É saber usar aquilo que Deus te deu de uma maneira boa, para o seu bem, para o bem do próximo, para o bem da igreja. Não guardem os seus tesouros aqui, ou não vivam com esses tesouros, preocupados com esses tesouros aqui, porque aqui os ladrões roubam. Aqui a traça vai corroer, o ferrugem vai corroer, vai comer aquilo. Lembra, Jesus está falando das moedas da sua época, né? Ele não está falando da forma como é hoje, mas o que ele está dizendo é que nada que possuímos, irmãos, é completamente seguro de destruição ou roubo. E mesmo que mantivermos nossas posses perfeitamente seguras durante toda a nossa vida, certamente estaremos separados delas no momento da morte. Eu lembro de um ditado lá em São José do Rio Pardo, que eles falavam, eu nunca vi um caixão ser acompanhado por um caminhão de mudança. O caixão ia sozinho. Tudo que a pessoa tinha ficava. O que Jesus também aqui salienta e mostra para nós, irmãos, é que aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração.
Se o seu tesouro estiver nas coisas terrestres, o seu coração estará nas coisas aqui da terra, contrariando o que Tiago fala. Pensei nas coisas que são do alto. É lá, irmãos. Nosso tesouro é lá. Cantamos aqui ainda há pouco, né? Lá está o meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Lá está o meu tesouro. O coração, irmãos, e sempre voltando, o Sermão do Monte, ele se volta para o nosso coração. A pessoa que é generosa, ela é feliz quando dá para a obra do Senhor. Mas a pessoa que é cobiçosa, que é mesquinha, ela sempre estará tendo dificuldade no seu relacionamento com o Senhor, porque o coração dela está no seu tesouro. Aonde está o seu tesouro? Porque é ali que vai estar o seu coração. O que preocupa a sua vida? É ali que está o seu coração. Eu gosto muito do rei Davi. O rei Davi foi um dos homens mais ricos que o mundo já conheceu. Um dos homens mais ricos da sua época. Mas quando seu filho Absalão usurpa o trono, Davi sai sem nada, fugindo. E ele não quer levar tesouros, ele não está preocupado em angariar coisas, ele simplesmente sai para preservar sua vida. E quando é atacado, esqueci o nome daquele cidadão que joga pedras lá em Davi, né? Quando Davi está fugindo, e Davi tinha sido um adúltero, não lembro, Simel, não lembro, o que jogou pedra em Davi? Davi tinha sido adúltero, e o adúltero tinha que ser apedrejado, e era o que o cara estava fazendo, era certo, olhando da ótica da lei, e aí Davi foge, Davi se esconde, Davi não leva nada, e talvez ele pudesse até morrer nessa fuga. Mas o coração de Davi não estava nos seus tesouros. O coração de Davi não estava nos seus tesouros. Pois ele volta, reassume o reino e tudo mais. Mas eu não vejo ali no coração de Davi um coração voltado para os tesouros deste mundo. Onde está o nosso coração? Se você olhar onde está o seu coração, você vai descobrir o que é que preocupa a sua vida. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só bens materiais. Tudo o que o nosso coração se volta, se torna o nosso ídolo e toma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida está errado. Os dois próximos pontos são rápidos, irmãos. A luz, fala aqui da nossa visão correta, da visão única, versos 22 e 23. Ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grande trevas serão. Estes versos expandem os anteriores. O olho aqui é uma ilustração do coração. A lâmpada, a lente do corpo são os olhos, através de qual toda a luz chega a nós. É o único canal de luz que possuímos, é o nosso meio de visão. O coração é o olho da alma, através do qual ilumina toda a experiência espiritual que brilha em nossas vidas. É através dos nossos corações que a verdade de Deus, o amor, a paz e todas as outras bênçãos espirituais chegam a nós. Quando os nossos corações, nossos olhos espirituais são claros, então todo o nosso corpo estará cheio de luz. Quando o nosso olho então está olhando para o que é correto, para que tenha uma devoção sincera, é ali que então estamos com nossa vida clara. Riley, ele disse:
A singeleza de propósito é um grande segredo da prosperidade espiritual. As palavras aqui que Jesus usa no grego, ela é muito ligada com a palavra liberalidade e generosidade. Ou seja, a implicação neste versículo é que se o nosso coração, representado pelo olho, ele é generoso, ele é claro, toda a nossa vida espiritual será inundada com entendimento espiritual, ou seja, com luz. Veremos as coisas da maneira correta. Agora, se os nossos olhos forem maus, ele vai estar doente, danificado, sem nenhuma luz, então todo o corpo será cheio de trevas. Se os nossos corações estão carregados com as preocupações materiais, torna-se cego, insensível às preocupações espirituais. O olho, irmãos, é como uma janela, que quando aberta, clareia, permite a luz brilhar, ou uma vidraça limpa, mas quando ela está suja, quando ela está com problemas, ela impede a entrada de luz. Um homem com olho mau é aquele que está buscando cada vez mais as coisas deste mundo e não as coisas espirituais. O olho mau é o coração egoísta, é a pessoa materialista, é o ganancioso, é o cego espiritualmente. Ele não consegue ver a verdadeira luz, porque a luz não chega até ele. Na verdade, o que ele pensa ser luz é escuridão, por causa do auto-engano. O princípio é simples, irmãos. A forma como olhamos e como usamos o nosso dinheiro é um barômetro da certeza da nossa condição espiritual. Terceiro lugar, um só Senhor. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Veja que Jesus continua falando da mesma coisa, irmãos. Ele não mudou o assunto. Ele mantém o mesmo assunto. Então a terceira opção que ele se refere aqui é a fidelidade para com o seu Senhor, para com o seu mestre. Quem é que controla a sua vida? Não podemos servir a dois senhores. E a palavra aqui, senhores, é Kyrios, mestres. Senhor, refere-se a um dono de escravo. A ideia não é simplesmente de um empregador que uma pessoa tem. Não, mas é o seu governante. É aquele que escraviza ele. E ele está dizendo aqui: você não pode ser escravo de dois senhores. Ou você é escravo das riquezas, ou você é escravo de Deus. Ou você serve as riquezas, ou você serve o Senhor. Os dois não dá. Não dá para uma pessoa falar: não, eu sirvo as riquezas e sirvo a Deus. Isso é mentira, isso não existe. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai ser obediente a um ou a outro. Ou você vai ser fiel a um ou a outro. Paulo fala que ou nós somos escravos de Cristo, ou escravos do pecado, ou escravos da justiça. Não podemos afirmar Cristo como Senhor se a nossa lealdade for dividida com qualquer outra coisa ou pessoa, incluindo nós mesmos. Quem conhece a vontade de Deus, mas resiste em obedecê-la, dá provas da nossa lealdade a outro que não a Ele. Se eu conheço a palavra de Deus e insisto em fazer o que é errado, eu estou dizendo: eu não sou leal a Cristo, eu sou leal a mim mesmo, eu sou leal aos meus desejos, eu sou leal ao meu pecado. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Vamos odiar um ou amar o outro. Vamos desprezar um
ou desprezar o outro. Calvino disse: onde as riquezas mantêm o domínio do coração, Deus perdeu a sua autoridade. O nosso tesouro está tanto na terra como no céu. A nossa vida espiritual é cheia de luz ou de trevas. Ou o nosso mestre é Deus ou é Mamon. Ou seja, ele coloca sempre Jesus aqui duas coisas: onde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Onde está o seu coração? Ele é um coração cheio de luz ou cheio de trevas? Quem é o seu Senhor? Deus ou as riquezas? Ou Mamon, como algumas versões dizem. Esses dois mestres, esses dois senhores são diametralmente opostos. Eles não coexistem juntos. Nós somos ordenados a andar pela fé e não pelo que vemos. Somos chamados a ser humilde e não para sermos orgulhosos. Somos chamados a nos diminuir. Somos chamados a amar a luz. Somos chamados a olhar para as coisas eternas e não para as coisas temporais. A pessoa cujo mestre é Jesus Cristo, ele pode dizer que quando ele come, ou quando ele bebe, ou quando ele faz qualquer outra coisa, ele faz tudo para a glória de Deus. Ele pode dizer como Davi: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ou como Caleb, já no alto dos seus 85 anos de idade, lá no capítulo 14 de Josué, no versículo 8, ele diz: os meus irmãos tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Jesus coloca diante de nós aqui, irmãos, três realidades, mas que quer dizer a mesma coisa. Ele coloca três exemplos para falar da mesma situação. Ele coloca que se eu estou entesourando coisas aqui na terra, eu não estou entesourando nos céus. Aonde eu quero o meu tesouro? Aqui ou lá? Eu quero viver uma vida cheia de luz ou uma vida cheia de trevas? Eu quero servir a Deus ou eu quero servir às riquezas? Se Jesus fizesse para você o mesmo desafio que ele fez para o jovem rico, qual seria a sua decisão? Talvez aqui no culto, na pregação, ouvindo a pregação, não, lógico, eu venderia tudo. Mas será que na prática nós faríamos de fato isso? Onde está, irmãos, o nosso coração, é onde vai estar o nosso tesouro. Se Jesus é o nosso tesouro, as coisas deste mundo se tornaram pequenas para nós, se tornaram inferiores, se tornaram menores. Quem é o mestre que eu vou seguir? A resposta é simples, a verdade é clara. Que adianta, irmãos, eu juntar por 80, 70, 90 anos e talvez viver como aquele homem, come, bebe e regala-te. Mas eu tenho que lembrar que eu sou um ser eterno e que eu tenho que estar com o meu Senhor, e é a Ele que eu devo servir. E como a gente vai ver a semana que vem, e isso nós estamos falando das coisas não essenciais, eu quero concluir com o que nós vamos estudar só a semana que vem. Podemos confiar no Senhor, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Nada vai nos faltar. Podemos descansar nele, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel em fazer. Que nós possamos ter o nosso coração no Senhor, nas riquezas nos céus, naquilo que não vemos, e deixar o que é efêmero, o que é passageiro para lá, e seguir aquilo que é eterno, para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar.